Olá, oitavo ano. Aqui quem fala é a professora Ana Teresa Hidaka e nós daremos continuidade às nossas aulas através dessa videoaula, trabalhando o nosso segundo bimestre com o tema As Ideias Iluministas na América. Nós vimos no bimestre passado sobre a Revolução Inglesa. A partir dessa revolução, a burguesia toma o poder e nós veremos que será favorável para o processo de uma revolução industrial. Nós vamos ver também as ideias iluministas, que serão fundamentais para as modificações que vão acontecer na própria Europa, e nós vamos ver também que essas ideias iluministas vão chegar e influenciar a própria Revolução Francesa. A partir daí nós teremos uma consolidação de uma burguesia. Essas ideias, elas vão ser difundidas em outros territórios. Essas ideias que pregavam a ideia de liberdade de pensamento, do fim dos governos absolutistas, vão conseguir extrapolar as fronteiras europeias e chegar na própria América colonial. E vão também ser de grande influência para que as pessoas comecem a se questionar sobre as imposições metropolitanas, ou seja, em relação, quando a gente fala de Brasil, a questionar a atuação de Portugal sobre o nosso território. Nós vamos ver então que a gente precisa conhecer qual era a configuração do Brasil no século XVIII nesse momento. O Brasil era uma colônia, como vocês já estudaram, de Portugal, e nós vamos ver que o Brasil não contava com nenhuma universidade ou escolas superiores de qualquer tipo. A falta ou a escassez de escolas e universidades faziam com que os filhos dessa elite fossem estudar na Europa. Geralmente, esses filhos eles iam ou para Coimbra, no caso Portugal, estudar direito, ou iam para Paris, no caso a França, estudar medicina. Muitos deles, chegando lá, estudando nesse momento, eles passavam a ter conhecimento das ideias iluministas. E, quando retornavam para o Brasil, eles começaram a perceber a realidade em que o Brasil estava inserido e passaram a questionar essas determinações de Portugal e a própria falta de liberdade da nossa população. Então, eles passavam a divulgar várias publicações mostrando essa ideia de liberdade, essas ideias do iluminismo. Pensa-se que essas ideias elas eram proibidas de serem divulgadas, mas ainda assim eles repassaram essas informações. Outra forma que também fez com que houvesse a divulgação dessas ideias iluministas na nossa colônia foi exatamente os viajantes. Esses viajantes passavam por territórios da Europa, quando chegavam aqui no Brasil, começavam a falar, a divulgar essas novas formas de se comportar, essas novas formas de pensar. Outro fator que vai ser importante para influenciar essas ideias de possível revolução aqui na colônia vai ser a própria emancipação política das 13 colônias inglesas na América, no caso os Estados Unidos, que vai acontecer em 1776 e no fim das contas vai começar a trazer a ideia de que o Brasil de repente poderia também pensar em um processo de tentativa de melhoria de vida. O que acontece? Nós vamos ver que no Brasil vai acontecer de fato diversas revoltas nos 3 séculos de dominação portuguesa, e esses movimentos eles vão lutar pela melhoria de alguns aspectos da vida, mas sem de fato uma manifestação contra o rei. Muitos brasileiros, muitas revoltas vão acontecer sem acusar o rei de ser o grande culpado da situação do Brasil. Eles acreditavam de repente que os culpados eram as pessoas que eram delegadas pelo rei, como se de repente o rei não soubesse do que tivesse acontecido. É bem ingênua essa forma de pensamento, mas eles ainda assim pregavam uma certa lealdade ao rei de Portugal. O nosso primeiro território que vamos estudar hoje, que vai ter uma tentativa de conspiração contra Portugal, será a Conjuração Mineira, como o próprio local a gente já deduz, é em Minas Gerais, logicamente. E quem é que vai fazer parte dessa situação, dessa conjuração, dessa conspiração? Vai ser a elite. Quando você fala de Minas Gerais, você está falando da elite.
E essa elite vai ser formada por intelectuais que foram enviados exatamente para a Europa. Lá eles estudavam e conheciam essas ideias iluministas e voltavam para cá, tendo contato com outras pessoas, outros intelectuais, e assim era divulgada essas ideias. A Conjuração Mineira vai acontecer no ano de 1789 e nós vamos conhecer um pouco da situação na colônia mineira. Nós vamos ver que era a maior concentração populacional da colônia, com cerca de 300 mil habitantes, era onde se extraía o ouro, com uma grande concentração de riquezas. Nós vamos ver que era uma população bastante diversificada, formada por mineiros, comerciantes, profissionais liberais, como por exemplo advogados e médicos, escravizados e trabalhadores livres. A exploração do ouro em si vai receber uma grande atenção da coroa portuguesa, que cada vez mais se tornava rígido a sua forma de estrutura de imposto. E nós vamos ver também que a extração de diamante sofria o controle direto dos administradores de Portugal. Só que chega um determinado momento, especificamente a partir da segunda metade do século XVIII, que vai acontecer um declínio na produção, na extração do ouro. É natural, afinal de contas, havia uma grande exploração e tudo, no fim das contas, em determinado momento vai chegar ao fim. Só que o que acontece? Essa escassez devido ao excesso de exploração e também pela falta de investimentos e pela escassez de uma tecnologia específica para extrair esse diamante, para ir além do solo, não existia. Então, no fim das contas, se o ouro diminui, a própria arrecadação para a coroa portuguesa diminui. Só que ela não vai ver como sendo culpa da natureza. Ela vai culpar a própria população, os próprios mineradores, as próprias pessoas envolvidas no processo de extração do ouro. Ela vai dizer que a principal causa da diminuição dos impostos é por conta do contrabando do ouro e do diamante. Então, ela, ao invés de perceber a situação natural, ela vai aumentar a fiscalização sobre essa região. Quando chega no ano de 1785, a coroa portuguesa vai proibir as indústrias ou manufaturas na região das Minas. A única que será permitida é exatamente a de produção de tecidos grosseiros, que serviriam tanto para embalagens quanto para a confecção das roupas dos escravos. Qual era essa intenção em proibir indústrias? Era para que o Brasil se tornasse cada vez mais dependente dos produtos de Portugal. O Brasil se tornasse cada vez mais obrigado a comprar os produtos de Portugal. E no ano de 1788 vai haver um novo governador para essa região das Minas, que será o Visconde de Barbacena. Qual é a ideia dele? Era exatamente de garantir a cobrança anual das 100 arrobas de ouro. A gente já conhece essa cobrança das 100 arrobas anual, que é exatamente a chamada derrama, ou seja, tinha que conseguir essas 100 arrobas, senão partiria-se para a violência. Nós vamos ver quem eram esses conjurados. Era exatamente a união entre interesses econômicos e intelectuais, que vão gerar um grupo bem variado. Nós teremos aqui o integrante das milícias, ou seja, civis armados com certo poder, da igreja e da administração colonial. A maior parte deles enriqueceu exatamente por conta desse ouro, e nós teremos aqui alguns destaques, alguns personagens que serão fundamentais para esse processo de conjuração mineira. Serão Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, que era um comandante militar. Nós teremos Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que eram poetas. Provavelmente, quando vocês chegarem no ensino médio, quando tiverem a parte de leituras obrigatórias, vocês vão trabalhar com esses poetas. E teremos também Joaquim Silvério dos Reis e o famoso Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os motivos contra Portugal quais eram? A rigorosa política metropolitana que ignorava a realidade local, ou seja, Portugal estava preocupado em explorar o ouro, em arrecadar impostos e não trazer benefícios para a colônia. Os altos impostos e a derrama
e além da penúria que vivia grande parte da população, sem uma educação adequada, sem uma estrutura urbana de fato bem configurada, e assim vai toda a situação em que a colônia estava inserida. Nós vamos ver que quais eram os objetivos desses conjurados. Era estabelecer uma comunidade de estados independentes na região das Minas Gerais, com autonomia legislativa, ou seja, a formação desses estados independentes, cada um poderia formar as suas leis, como se fosse mais ou menos como é os Estados Unidos hoje. Formação de uma república livre e politicamente autônoma no território da colônia, com a capital na cidade de São João del Rei. Queriam o fim do monopólio sobre a exploração dos diamantes e também eles queriam o cancelamento das dívidas que os mineiros tinham com a coroa portuguesa. Desejavam também a criação de uma universidade na cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e o maior propagador dessas ideias, desses objetivos dos conjurados, foi Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Esses conjurados, eles planejavam deflagrar o movimento na ocasião da cobrança da derrama, que estava marcada para fevereiro de 1789, e esses inconfidentes, eles aguardavam ansiosamente para iniciar a revolta. Mas o governador que nós vimos aqui, que foi exatamente o escolhido para administrar esse território, o Visconde de Barbacena, ele vai perceber de certa forma uma movimentação e ele vai começar a ficar com aquela ideia na cabeça de que era necessário estudar mais a situação. Então, nós vamos ver que ele vai decidir esperar um pouco mais antes de determinar a cobrança dos impostos atrasados, e isso vai gerar uma preocupação desse atraso para o Tiradentes. Então, o que ele vai fazer? Vai aproveitar esse momento que a derrama não aconteceu ainda e vai viajar para o Rio de Janeiro para tentar buscar apoio nessa região. Durante essa viagem, ele vai continuar a fazer as propagandas para convencer as pessoas a participarem do movimento e, no fim das contas, ele vai também encontrar pelo caminho o Joaquim Silvério dos Reis, o Tiradentes. Nesse momento, o Joaquim Silvério dos Reis, ele, por conhecer essas informações e por ele estar endividado com a coroa, ele vai delatar o movimento. Nós vamos ver que, no fim das contas, o movimento foi totalmente frustrado devido exatamente a essa delação. E nós vamos ver que após a declaração do Joaquim Silvério dos Reis, a coroa portuguesa vai iniciar um grande processo de investigação sobre os participantes do movimento, que vai durar essa investigação até 1792. As punições variaram de acordo com o acusado, alguns foram banidos para a África, outros foram enviados à prisão perpétua em Portugal. O Tiradentes vai se declarar o líder do movimento e ele vai ser condenado a uma punição mais severa, que serviria de exemplo, e no fim das contas ele foi enforcado em praça pública. Não só enforcado, mas também esquartejado. E aí nós vamos ver que era bem claro o recado da coroa portuguesa. Quem desafiasse novamente sua autoridade estaria sujeito a violentas punições. E uma coisa que fique bem claro, né? Como a gente viu, era a elite que fazia parte. Quando a gente fala de elite, eles têm um certo poder. O caso Tiradentes, ele vai ser a figura mais pobre dali. Então, a punição também é uma questão de mostrar ali as diferenças em que eles estavam inseridos. Aqui nós temos o nosso segundo movimento, a Conjuração Baiana. E nós temos aqui, as ideias iluministas acabaram inspirando movimentos também na Bahia em 1798. Sobre a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, como eu falei para vocês, acontece no ano de 1798 em Salvador,
Quem eram os participantes? Aqui a gente já vai ver uma grande diferença em relação à Conjuração Mineira. Antes que eu comece de fato, um detalhe sobre a Conjuração Mineira. Eles não pensaram na ideia de uma possível abolição da escravidão, porque muitos dos participantes eram donos de escravos. Quando a gente fala da Conjuração Baiana, a gente vai ver que os escravos farão parte, então a ideia de uma abolição passa a acontecer aqui em Salvador. Então vamos lá, quem eram os participantes? Os escravos, comerciantes, alfaiates, por isso também vai ser o nome Revolta dos Alfaiates, artesãos, membros de baixa patente dos corpos de ordenanças e os afrodescendentes livres. Tiveram como inspiração a Revolução Francesa e nós vamos ver os motivos que vão gerar a revolta, a conjuração na Bahia. Nós temos o primeiro motivo, crise econômica local, em especial a partir do momento em que Salvador deixa de ser capital do Brasil, passando a ser Rio de Janeiro. Então toda a estrutura, toda a movimentação, toda a riqueza que gerava em torno de uma capital, que antigamente era Salvador, tudo foi transferido para o Rio de Janeiro. Então Salvador nesse momento foi de certa forma abandonada. Nós vamos ver 2. A população sofria com os altos impostos. 3. O predomínio de portugueses no comércio da Bahia, que era onde gerava riquezas. 4. Falta de alimentos na região, ocasionada pela redução do cultivo de alimentos de subsistência para a plantação da cana-de-açúcar. O que isso quer dizer? Em que eles tinham ali terras, as monoculturas que poderiam gerar alimentos para o território, mas se priorizou a produção da cana-de-açúcar. Logicamente, se eu vou ter um grande território produzindo apenas cana-de-açúcar, eu não vou ter outros produtos para que eu possa me alimentar. Nós vamos ver que em 1798 começaram a surgir panfletos e eles eram colocados nas portas da igreja e nas casas comerciais, defendendo exatamente a ideia de um governo republicano. Esses panfletos possuíam uma linguagem fácil e direta, com o objetivo de incitar o povo a aderir às ideias de uma separação em relação à metrópole. E, de acordo com os integrantes do movimento, o povo deveria ter atuação política, deveria ter uma consciência e agir politicamente. Eles reivindicavam a libertação dos escravizados também, e não esqueçam que é uma grande diferença em relação à Conjuração Mineira. Os conjurados baianos estavam preparados para uma ação armada, só que essa circulação dos panfletos fez com que a autoridade tivesse conhecimento dessa possível revolta. Então eles foram e agiram rapidamente para conter essa possível rebelião. O levante foi contido pelo governo metropolitano, prendeu parte significativa dos conjurados. Nós temos ali Luiz Gonzaga das Virgens e Domingos da Silva Lisboa foram presos e eles acabaram delatando todos os outros envolvidos, os chamados X9. Os indivíduos considerados líderes do movimento, todos afrodescendentes, foram condenados à morte por enforcamento em novembro de 1799. Outra grande diferença em relação à Conjuração Mineira. Nós vamos ver que um será condenado à morte para servir de exemplo, mas esse um era o mais pobre daquela elite. Quando a gente vem para a Conjuração Baiana, a gente está falando de afrodescendentes. Se até hoje a gente tem que lutar exatamente contra diversos preconceitos, imagina naquele momento. Então esses afrodescendentes servirão de exemplo para que outras revoltas não acontecessem. Alguns membros provenientes das classes mais altas tiveram penas mais brandas, como a prisão. E aqui a gente dá fim à nossa aula. Façam a atividade do portal que já está aberto para vocês e estudem. Até a próxima.